E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre este assunto, né? Por que não sou protestante, né? Porque eu não sou, né, evangélico, né, protestante. Esses dias um colega de trabalho, né, me viu com uma camiseta com uma estampa católica, acho que era, estava com a camiseta com a imagem do Padre Pio, e ele disse: nossa, o Miguel é católico, eu achei que ele era evangélico. Então ele ficou meio surpreso, né, porque ele imaginou que eu era evangélico, né. A maioria gosta de ser chamado de evangélico, né? Mas a palavra protestante não é uma, né, ofensa. Eu acho que é 1529, se eu não estiver enganado, que eles começaram a ser chamados, né, de protestante, porque eles protestam, né? Então chamar de protestante não é uma ofensa. É o nome, é o nome, é o nome, é o nome certo, né? Para quem protesta, né? Protestante. Eles são protestantes. Com todo respeito, né? Então esse colega perguntou, né? Não, esse colega imaginava que eu não era, né, que eu era evangélico, né? Nossa, o Miguel é católico, né? Isso porque eu tava com a camiseta com a imagem de Padre Pio, né? Um símbolo católico, de uma pessoa católica. E resolvi gravar esse vídeo, né? Por que eu não sou, né, evangélico, né, protestante? E porque eu nunca seria, né? Porque eu não me vejo sendo, né, protestante. Porque eu não sou, né, protestante. Porque se você... porque é a lógica, né? É a lógica, né? É a pura verdade. Quem estuda a fé, quem sabe de onde vem, não tem como não ser católico, né? Então, por que eu iria ser, né, protestante? Por que eu iria deixar a igreja católica e ia para alguma dessas milhares e milhares de denominação protestante? Só se eu fosse totalmente cego à história, totalmente cego, né, de conhecimento das Sagradas Escrituras, da história. Então, por que eu não sou, né, evangélico, né, protestante? Podemos ver vários fatores porque eu não seria. Porque o protestantismo nasceu, né, em 1500, ou seja, 1500 anos da igreja, a única igreja que Cristo fundou, surgiu, né, o protestantismo com a rebelião, né, de Lutero. E ser protestante, ser, né, evangélico, né, como alguns gostam de ser chamados de evangélico, é abandonar, né, as promessas de Cristo. E eu digo isso não para ofender ninguém, né, não para ofender ninguém. Digo isso com toda a convicção do mundo. Ser outra coisa a não ser católico é abandonar as promessas de Cristo. É não crer nas falas de Cristo, né? No evangelho que foi escrito, que a igreja conservou para mim e para você. Então veja, se não fosse a igreja ter conservado, né, o evangelho que a gente lê hoje, nós não teríamos conhecimento de Cristo. A realidade era outra. Então, 1500 anos depois surgiu, né, esse movimento, né, protestante. Então por que eu iria abandonar 1500 anos de história da igreja? Por que eu iria abandonar para ir para uma ramificação, para ir para uma dessas milhares e milhares de denominação? Não faz sentido. Até porque no Evangelho a gente encontra escrito, narrado, as promessas de Cristo para a sua igreja. Que ele estaria com a igreja todos os dias, né? Ao enviar Pedro e os outros apóstolos, ele disse que as forças do inferno não iriam prevalecer sobre eles, sobre a igreja de Cristo. Então, veja, se eu abandonar essa igreja, eu estou abandonando a promessa de Cristo. Será se Cristo se enganou e a igreja ficou 1500 anos perdida e depois encontrou a solução em Martinho Lutero?
rejeitando toda a igreja e ficando só com o texto escrito, né, com as Sagradas Escrituras. Então não faz nenhum sentido. Então quem estuda, quem tem um mínimo de discernimento, e a gente pode observar esses senhores e essas senhoras católicas, que às vezes não sabem nem assinar o nome, como os nossos antepassados, muitos deles não sabiam nem assinar o nome, não sabiam ler nem escrever, mas tinham uma fé e essa convicção. Então se a doutrina não veio da igreja, não veio dos apóstolos, então era essa a convicção que eles tinham. Então a coisa está errada, né? A coisa está errada. Então não tem por que ser, né, evangélico, né, protestante. Não tem por que ser. São milhares e milhares de denominações que, em sua esmagadora maioria, nenhum consegue afirmar que é, né, a denominação correta. Então, peraí, se você não está na denominação correta, você está perdido, né? Você está perdido. E a Igreja Católica tem essa coragem de dizer para o mundo que ela é a única Igreja de Cristo. É a única que tem, né, esses meios, essa plenitude dos meios de salvação. Então por que eu iria abandonar a fé católica e iria para uma denominação, né, protestante? O protestantismo, né, ele não faz nenhum sentido. É negar as promessas de Cristo. É negar, né, a Eucaristia. Como é que eu vou ficar fora da Eucaristia? Que só existe de verdade na Igreja Católica. Né? Não existe fora, não existe Eucaristia fora da Igreja Católica. E está no Evangelho. Então veja como os irmãos protestantes têm essa birra, né, com a fé católica, e eles leem uma coisa tão óbvia, né? Está lá no Evangelho. Cristo deixou, né? Quem não comer, né, da sua carne e não beber do seu sangue não terá a vida eterna. Aqueles contemporâneos de Cristo não entenderam, uma boa parte não entendeu e abandonou Cristo ali imediatamente. E hoje muitos também ainda não entendem e abandonam Cristo. Mas isso não pode acontecer comigo e nem com você, que é um católico, né, convicto. Cristo deixou os meios de salvação, a plenitude dos meios de salvação, na sua única igreja. Então, meus irmãos, por tudo isso, não serei protestante, né? Não serei evangélico. Embora que às vezes, pelo nosso modo de agir, pelo nosso jeito, às vezes no serviço, as pessoas, já várias vezes, né, imagina que a gente é, né, evangélico. Mas não se engane só com a aparência, né? Às vezes os evangélicos se sentem, né, orgulhoso, né, por causa do seu jeito, por causa do seu modo de vestir. Isso conta, né? A aparência conta, né? Conta um pouco, a gente sabe que conta. Mas Deus vê o interior de cada uma pessoa, né? O mais profundo quem vê é Deus. Então não se engane apenas com a aparência, nem com o modo de se vestir, com o modo de falar. Não se engane que você está salvo por causa disso, né? Não. Deus vê o nosso interior. Então veja, para finalizar o nosso vídeo, né? Não sou protestante, não sou evangélico protestante, porque ser protestante é abandonar as promessas de Cristo. Ser protestante é não crer em Cristo. Eu digo isso com todo respeito, né, aos meus colegas. Se algum colega chegar a ver esse vídeo, é isso que eu digo. Se algum irmão conhecido ver esse vídeo e dizer, nossa, Miguel, pensa desse jeito sobre os protestantes, sobre os evangélicos, nossa, e ficar decepcionado comigo. Mas eu digo isso com toda sinceridade e estou aberto, né, a conversar. Mas eu digo isso com toda a convicção do mundo. Ser protestante é porque a pessoa não conhece a igreja. Ah, mas e as lacunas da fé católica, né? Ah, e os defeitos que você enxerga na fé católica, do Papa, dos bispos, dos padres, dos católicos, os defeitos que você enxerga. Bom, defeito você vai encontrar nas pessoas em qualquer ambiente, né?
Mas eu digo para você aqui, você vai fazer uma viagem, você vai entrar em um avião, né? Vai voar de um lugar para o outro. Você não entende, às vezes, absolutamente nada daquela mecânica, mas você confia, você entra ali e faz a sua viagem. Necessariamente, para mim ser católico, eu não preciso entender tudo da fé católica. Eu acho que não há ninguém que entenda tudo da fé católica. Só o todo, né? Só a igreja. Então, eu não preciso entender tudo para eu ser católico. Aí tem gente que não entende uma coisa da fé católica e sai fora. Usando esse exemplo, né? Você vai viajar, vai entrar num ônibus, vai entrar num carro, num avião. Você entende tudo sobre aquela mecânica? Você não entende tudo. Você confia. Então, a fé católica, a fé também a gente precisa confiar. A gente no dia a dia, na luta do dia a dia, a gente não vai entender tudo da fé católica, todos os dogmas. As pessoas chegam aqui no comentário, mas e isso, 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 isso. A gente entende um pouco, mas a gente não consegue entender tudo, não consegue compreender tudo. Mas como eu disse, você só entra em um carro, você só entra em um avião, você só vai viajar no dia que você entender toda a mecânica de um avião. Você pode até estudar profundamente, até chegar a compreender. Mas daí, quando você entrar em um restaurante, para fazer ali o seu almoço, a sua refeição, você também precisaria entender tudo sobre cozinha. Ver tudo, todos os ingredientes que aquela cozinheira fez, qual foi a cozinheira, quantos anos ela tem, o que ela usou. Você faz isso quando você entra em um restaurante? Não, você põe a sua comida e come. Se você for desconfiar, mas essa comida foi feita por quem, como, né? Então veja, os protestantes criaram essa barreira, essa desconfiança com a fé católica. Porém, estão lá nas suas denominações, fora da igreja, fora da Eucaristia, fora das promessas de Cristo, abandonaram as promessas de Cristo, por causa dessa desconfiança, por eles não conseguirem enxergar tudo. Veja, mas eu e você, é impossível na vida conseguir enxergar tudo. Como eu já disse, citei aqui o exemplo da mecânica, né? De um carro, de um avião, de um ônibus. Citei também a questão do alimento. Quando você está viajando, você vai comer seu alimento ali. Você não precisa entender tudo de tudo. Mas tem gente que quer entender tudo sobre a fé católica, absolutamente tudo para ele ser católico. Aí não consegue entender. Aí vai lá para uma denominação protestante. Lá você consegue compreender todos os movimentos do seu pastor. Lá você verifica que tudo que o seu pastor fala está de acordo com as Sagradas Escrituras. Essa aqui é a questão. Quer dizer que é uma birra com a fé católica que você precisa entender que não parte, né, da carne e do sangue, como disse o apóstolo Paulo, né? Não é uma luta contra a carne e o sangue, é uma luta espiritual. Então o mal se voltou, né? O mal aqui que eu digo, o inimigo de Deus, se voltou contra seu filho, Jesus Cristo, e contra a fé católica. Se levantou contra a fé católica. Então quando você deixa a fé católica, você está sendo usado, você está sendo iludido pelo inimigo. Porque você está saindo fora das promessas de Cristo, que prometeu infalibilidade à igreja, que tem, né, a Eucaristia, o pão da vida. Então por que eu vou deixar essa fé? Por que eu vou abandonar a fé católica e vou ser, né, um protestante em alguma denominação? Lá é andar perdido. Entende, meus irmãos? Então eu digo isso com toda convicção, com todo respeito aos meus irmãos, né, protestantes, aos colegas, as pessoas conhecidas que chegaram a ver esse vídeo, que porventura vê esse vídeo, né? Eu estou aqui respondendo a minha fé, aquilo que realmente eu acredito. Jamais, né, eu vou deixar a fé católica, que veio de Cristo, para ir pertencer a alguma denominação protestante. Sair fora da Eucaristia, sair fora das promessas de Cristo. Então, por tudo isso, não faz nenhum sentido ser protestante. As pessoas são protestantes
porque não conhecem a fé católica. As pessoas humildes. Agora os lobos ferozes, né, que fundadores de suas próprias igrejas, a esses não tem dó do rebanho. Então, quanto mais povo dividido, para ele é melhor. Beleza, meus irmãos? Então é esse vídeo que eu deixo nesse momento, com essa convicção que eu tenho, né, de ser católico e não ser, né, protestante. Beleza? Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.